Boa noite, amigos e amigas. A exemplo de todas as quartas-feiras aqui da sede da UVESP, nós começamos o nosso bate-papo. Vamos falar sobre o momento municipalista, trocar ideias e contar com você, com a sua audiência, com o seu apoio, com o seu compartilhamento. E nós vamos sortear um livro do professor Reinaldo Domingos, que é Ter Dinheiro Não Tem Segredo. É um livro sobre educação financeira, que voltou com tudo agora, né? Agora o tema passou a ser educação financeira. Daqui a pouco nós vamos receber a doutora Marisa Amaro, que é especializada em direito eleitoral. Vamos sortear um livro dela também e vamos sortear essa carteira funcional de vereador, Poder Legislativo vereador. Mas para quem? Para aqueles que compartilharem. O livro é para vereador e não vereador, para agente público de um modo geral e sociedade civil. Já essa carteirinha da UVESP, carteira de identificação, é sorteada para o vereador que compartilhar a nossa live e também curtir, evidente. Nós sortearemos ao final. Muito bem, alguns assuntos nós gostaríamos de tratar aqui, mas já fornecendo a próxima agenda do Parlamento ligado à União de Vereadores do Estado de São Paulo. Será no dia 13, em Bauru, numa organização do vereador Fabinho Manfrinato. O vereador Fábio Manfrinato é o presidente do Parlamento Regional de Bauru e ele está fazendo uma reunião onde o João Henrique, que é assessor do deputado federal Ricardo Izá e sociólogo, estará fazendo uma palestra sobre as novas eleições. Nós queremos chamar a atenção de todos para os novos cursos que a UVESP, em parceria com a Ferreira Neto Advogados, vai colocar nas redes sociais. Nós já estamos formatando alguns cursos de oratória, cerimonial, recepção de autoridades, cursos de mediação com a Ferreira Neto Advogados e o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. Tudo isso formando a agenda, determinando as datas, nós informaremos a todos os interessados. E lembrar também que o Conexidades já está com o processo de inscrição aberto. Conexidades será de 4 a 8 de junho na cidade de São Carlos, considerada a capital da tecnologia. E por falar em tecnologia, nós visitamos anteontem a Prefeitura Municipal de Jundiaí. Jundiaí tem se destacado fortemente na transformação digital, tanto do gabinete para fora, ou seja, na interligação entre sociedade civil, munícipe e a prefeitura, e mesmo no aproveitamento de meritocracia, ou seja, premiando os funcionários da prefeitura que tenham condições absolutas de ingressar no novo modelo de transformação digital, que é um dos temas do Conexidades. Como você sabe, o Conexidades, que é aberto não só a agentes públicos, mas é evidente a empresários, empresas interessadas na parceria público-privada e também para membros da sociedade civil. Esta é a oportunidade que nós vamos ter de discutir diversos modelos de administração pública em São Carlos, dentro do Conexidade. Enquanto isso, nós estamos fazendo um trabalho de preparação, tanto dos palestrantes como dos organizadores e coordenadores, para que a gente possa efetivamente levar modelos exitosos de administração pública, todos com um foco só: melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este é o foco principal. É uma administração consorciada, regionalmente falando, uma administração voltada para a transformação digital e principalmente para que haja
essa interação, essa conexão entre sociedade civil, vereadores e prefeitos. Estão conosco aqui já o vereador Timba, o Júnior Barbosa, professor Carlos Manhanelli, presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, a Lourdinha Silva, o João Henrique, o palestrante lá de Bauru, no dia 13, para interessados em participar da vida pública e para quem já está na vida pública. Carlinhos Conquista, aliás, o Carlinhos Conquista ganhou um livro, né, Jefferson, na semana. Carlinhos, estamos aqui te aguardando para tomar um café, bater um papo e ver como é que anda aí a política em Araraquara. Wagner Carvalho, a Leda Helena e o Eduardo Carmona. São pessoas que carinhosamente participam conosco aqui da live, da UVESP. E aqui eu estou vendo, o Eduardo Carmona é o gestor político, um processo que vale a pena você consultar o site para ver o trabalho do gestor político. Leda Helena, uma querida prima que mora em Campinas, um grande abraço, um abraço também a todos os moradores de Campinas, cidade querida do estado de São Paulo. São pessoas que participam conosco e aqui os vereadores que estão aqui e já compartilharem participarão do sorteio de um livro da Marisa. Cadê o livro da Marisa? Está ali na sala. Está ali na sala. O Jefferson vai pegar, a Marisa vai chegando até aqui. Marisa Amaro é professora especializada em direito eleitoral. Estava agora no primeiro andar conversando com o Cássio Ferreira Neto, advogado da Ferreira Neto Associados, nosso parceiro, e certamente já preparando para conversar com as pessoas durante esse ano todo, até o processo eleitoral, que começa já, finaliza a parte legal em junho e depois começa a corrida em busca de mandato. Boa noite, Marisa. Boa noite, prazer em tê-la aqui, prazer querida. todo meu. Boa noite a todos. Marisa, o que nós vamos sortear aí? Qual o livro que nós vamos sortear? Eu trouxe 2 livros, né, que é de minha autoria, com um querido amigo, Paulo Hamilton Siqueira Júnior, foi juiz do TRE. É sobre partidos políticos. É um livro simples, didático, que traz as principais regras partidárias. Desde a criação, fusão e incorporação de partidos, o financiamento dessas instituições e tudo mais que pode ser interessante aqui, pessoal. Bom, nós vamos deixar um para a semana que vem, viu, Jefferson? Nós vamos sortear hoje o livro da Marisa, em parceria com o Paulo Hamilton Siqueira Júnior, Partidos Políticos, né? Todas as regras que a Marisa está colocando aqui. E o livro Ter Dinheiro Não Tem Segredo, do Reinaldo Domingos, também um grande parceiro, professor em educação financeira. A carteira do vereador, isso é para o vereador que compartilhar a nossa live, curtir, ficar conosco até o final, vai participar do sorteio que será feito no final do programa. Bem, eu estava falando da visita a Jundiaí. Jundiaí tem sido um exemplo gigantesco na questão da transformação digital. Foi a primeira cidade da América Latina que fez a integração do bilhete de ônibus para os moradores de Jundiaí, com crédito, débito, compra em farmácia. É um produto criado pela Autopass, uma empresa especializada em automação. E essa automação, já com sucesso garantido desde que ela foi realizada 1 ano e pouco atrás, na cidade de Jundiaí, nessa interação que a gente propõe aqui da sociedade civil com os administradores. Lá nós conhecemos o professor Messias Mercadante, professor de Economia, Contabilidade, História, que é o gestor de desenvolvimento econômico da cidade de Jundiaí. O gestor, em verdade, é o nome que está sendo dado ao secretário de Indústria de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí. E lá também atua o Júlio Durante, que foi um grande colaborador da UVESP, um incentivador do trabalho de vereadores e prefeitos. Ele foi da Gerência de Políticas Públicas do SEBRAE
e fez conosco lá atrás o vereador empreendedor, que em verdade é o vereador amigo da pequena e microempresa, que nós estamos reorganizando para, em parceria com o SEBRAE, lançar nas regiões seminários da UVESP, mas estabelecendo metas e condutas para prestigiar a micro e pequena empresa, o pequeno negócio e criar também a economia sustentável nos municípios. Bom, falei bastante, agora é hora da Marisa Amaro nos dar aqui um pitacozinho sobre o processo eleitoral. Marisa, o que vem de novidade por aí? Ou tudo fica como está? Boa noite a todos mais uma vez. A respeito do processo eleitoral para as eleições de 2020, né, que é o que mais interessa agora os vereadores, os candidatos a prefeito, né, ou reeleição, ou lançamento de candidaturas, são algumas alterações que vieram com a PEC 282/2016 e com o projeto de lei 8612 e 873 de 2017, os dois. Né, foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, sofreu algum veto do presidente, mas passou. E acho, professor, que a mais importante delas é o fim da coligação, né? A fim das coligações. Não tem mais coligação. Não vai ter mais. Nas eleições proporcionais. A partir de agora de 2019, ou seja, de 2020, não temos mais essas coligações nas eleições. Então, o pessoal precisa ficar atento. Isso foi um pedido de alguns, alguma vertente da sociedade, aliás, de toda a sociedade, para acabar com aquele efeito tiririca, né? Com aquele efeito de um candidato receber muitos votos e levar mais 3 ou 4, 5 para esses puxadores de votos. E aconteceu isso nessa eleição também. Aconteceu aqui também. Isso é muito comum, né? Então espera-se que com isso os partidos pequenos partidos não sejam usados como legendas de aluguel, né? Por um lado eu vejo com bons olhos nesse aspecto, mas por outro se inibe um pouco a liberdade dos partidos se coligarem, né? Para esse tipo de eleição. Mas vai ficar aí, o tempo vai dizer o que é melhor ou não. Quer dizer, vai ser a primeira eleição, essa eleição de não ter coligação, ela aconteceu no período da Revolução, né? Lá atrás. Era Arena e MDB, Exatamente. Depois... Então não tinha coligação, não havia isso. Exatamente, não podia. Eram dois partidos, um de situação, um de oposição, controlado mais ou menos pela situação também. Né? E agora o novo modelo, volta o modelo da não coligação. Nas eleições proporcionais, né? Agora, nessas eleições proporcionais, então, como é que é feita a contagem de votos para... como é que é feita? A equação para a cadeira. Aí nós vamos incidir numa outra situação, que é a cláusula de desempenho. Né? Então, ela é chamada de cláusula de barreira por algumas pessoas em algumas situações, mas o certo é cláusula de desempenho. Que o partido, o candidato, eles vão ter direito ao tempo de TV e também ao fundo partidário conforme o desempenho nas urnas. Por isso o nome é mais adequado. Então a contagem dos votos vai influenciar sim, né? Agora, com a cláusula de desempenho, os partidos vão ter que conseguir um percentual mínimo para ter direito ao tempo de TV e ao dinheiro do fundo partidário, que é aquele valor que já existia, aquele fundo já existente. Não é o novo, não é o fundo de financiamento de campanha, não é? Então, o partido tem que ultrapassar essa barreira, que significa 1,5% dos votos válidos, né, na eleição para deputado federal, na Câmara dos Deputados. Então, nós tivemos agora em 2018 a eleição para a Câmara dos Deputados. O partido, para ter direito ao fundo partidário, ao tempo de propaganda na TV, ele vai ter que ter ultrapassado 1,5% desses votos. E mais, em 9 estados da federação, sendo 1% em cada um. Então, quer dizer que vai reduzir muito a representatividade desses partidos. Os partidos pequenos tendem agora a minguar. O que se esperava, talvez, da cláusula é que os partidos começassem a se fundir com outros de ideologia semelhante. Mas isso aí é uma coisa que vamos esperar para ver se vai acontecer também. E você acha que essa fusão de partidos vem em consequência dessa proibição de coligação? É uma das consequências. Não só da proibição de coligação também. Isso não foi testado ainda, né, teoricamente, mas a cláusula de desempenho já mostra que a redução da participação no fundo partidário e também no tempo de TV faz com que os partidos menores tenham cada vez menos chance de aparecer e de crescer. Então isso estimula que eles venham se fungir a outros maiores, para ter maior representatividade. Na semana passada teve aqui conosco o professor Carlos Banhanelli. Ele está também com a UVESP fazendo uma parceria
para realizarmos curso de comunicação para os candidatos e vereadores que se dispõem a disputar a reeleição. O professor Carlos Maianelli, que também está conosco agora na live, em que a Marisa está expondo aqui a questão do direito eleitoral, do processo eleitoral do próximo ano. Conosco também Eduardo Camei, Dr. Marcos Paulo. O Dr. Marcos Paulo é o advogado da UVESP encarregado de pareceres para os filiados, as câmaras filiadas. Marcos Paulo é um estudante brilhante, já fez graduação, claro, pós-graduação, mestrado, e ele tem os seus pareceres muito elogiados pelas câmaras municipais, o que nos agrada muito nessa questão de dar a segurança jurídica que precisam os vereadores, o processo legislativo de um modo geral. A Ana Quirino conosco também, o Paulo Panhosa Neto, que preside o Parlamento Regional, vai presidir o Parlamento Regional do Vale do Rio Grande. Vamos realizar logo aí na região, Paulo, um evento da UVESP. Armando Bellinati, companheiro do CEPAM, da Fundação Prefeito Faria Lima. O Celso Calbi, ele é presidente da Câmara, é ele que é presidente da Câmara de Buri. O Celso, um grande abraço a você. O Valdir Eduardo, o Tiago Cunha, a Maria Ângela, o Fabinho Manfrenato, que comanda a reunião que eu falei agora há pouco, no próximo dia 13, para vereadores e pretensos candidatos. Aliás, essa é uma grande contribuição para aqueles que querem disputar a eleição. O que nós costumamos dizer, Marisa, é que o povo escolhe, a UVESP capacita, mas para o povo escolher, é preciso que o candidato esteja preparado. E o Fabinho está cuidando disso na região de Bauru. Com certeza. São essas pessoas que estão conosco aqui, o Tiago Cunha, o Fábio De Gaspari, o Laércio Bispo, Luiz Fernando Carvalho. Outros podem se comunicar que estamos aqui às ordens. Marisa, eu falei do Carlos Maianelli porque foi feita uma pergunta para ele. Ele disse que também isso pode mudar, porque as coisas mudam todos os dias. A questão da janela para mudança de partido, como é que isso é feito? O partido, o interessado pode se desvincular agora de um partido para outro, né, para se mudar para outro partido, no período de 6 meses antes da eleição, né? Isso está resolvido, já está definido pelo TSE também, só que, como ele bem disse, a resolução do TSE ela é feita a cada eleição. Essas resoluções são proferidas de acordo com aquele momento, sempre respeitando, é óbvio, a legislação eleitoral, a Constituição, os projetos pertinentes, a legislação pertinente, desculpem, mas 6 meses antes da eleição é o período que o candidato pode estar vinculado a um partido X e mudar para um partido Y sem incidir naquela questão de perder o cargo, né? Porque foi decidido pelo Supremo, pelo TSE há alguns anos, que o mandato pertence ao partido e não ao político eleito. Isso vai prevalecer mesmo sem a coligação? Eu imagino que sim. Isso é uma dedução minha, tá? Do que tenho visto por aí, me parece que vai prevalecer sim. Essa alteração, essa possibilidade de alteração. Até porque eles não podem mais, o candidato não pode mais saltar de, como eu diria, fugir o seu interesse como de uma coligação. De repente ele pertence a um partido, mas ele pode ter o que interessa naquele momento, naquela eleição, um partido associado, né, naquela associação que agora não vai existir mais. A Marisa Amaro dos Reis é advogada, parecerista em São Paulo, revisora e redatora de obras jurídicas, especialista em direito eleitoral e processual eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Esse livro que nós vamos sortear partidos políticos, ela fez em parceria com o Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que é advogado, consultor e parecerista em São Paulo e Brasília, sócio titular do escritório La Vítola Siqueira e Reina Sociedade de Advogados, professor universitário em cursos de graduação, pós-graduação e mestrado em Direito. E outro tanto aqui no currículo dele, mestre, doutor, jornalista. Portanto, ele é parceiro também nas duas profissões, jornalista e advogado. Marisa, falamos da fidelidade partidária. O que mais de novidade você pensa, por feeling, pode acontecer
já que é tudo mutável Sim, no processo eleitoral. exatamente. Uma coisa que eu acho importante o pessoal ficar atento, que é uma novidade, que já tem em alguns países há alguns anos, tem funcionado com uma certa, um certo sucesso, é a vaquinha, né? A famosa vaquinha eleitoral, crowdfunding, né? Que é a famosa vaquinha. Agora tem um sistema, a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral permite que o candidato, que o partido faça arrecadação de fundos, né? Pela internet, como ele preferir, né? Pela internet, porque tem lá as regras específicas, ele pode arrecadar dinheiro dos seus simpatizantes. Isso é muito importante, ele pode arrecadar ao longo do ano, né? Só que esse dinheiro só vai ser utilizado depois que tiver o registro de candidatura. Agora, uma coisa importante quanto a isso, que eu acho que o pessoal tem que ficar atento, e já tenho visto algumas, um pouquinho de descuido nessa situação, é que quando você vai pedir o financiamento, quando você vai fazer essa vaquinha pela internet, seja verbalmente, seja na própria internet, seja online, de alguma forma, você incidir em propaganda eleitoral antecipada. Esse é um problema, Isso é perigoso. né, Marisa? Isso é Tem perigoso. que ter contador, tem que ter advogado como você para cuidar, tem que ter comunicação, como o Carlos Baianelli. Exatamente. Mudou o processo eleitoral, está cada vez mais difícil. Mudou. Né? Há alguns anos, infelizmente, a meu ver, o país tem caminhado para cada vez proibir mais, controlar mais, proibir mais, uma coisa que deveria ser absurdamente democrática, né, que é a eleição, não é? O tempo de campanha é cada vez mais restrito, agora 45 dias, né? E permanece para a próxima eleição? 45 dias, né? Então, eu acho que cada vez mais o vereador, o político, o deputado, o senador, ele tem que estar preparado para isso. Ele não pode mais ficar, pressar na eleição como era feito antigamente. Ele se candidatava, ele tinha lá uma assessoria, uma consultoria para quando acontecesse alguma coisa. Hoje está todo mundo de olho. Está todo mundo de olho. A internet está aí, né? Todas as pessoas estão de olho nisso, o poder público está de olho, os promotores estão de olho, os partidos adversários estão de olho, né? Então é muito importante ter uma assessoria como essa. E nós vamos fazer curso juntos aqui na UVESP. Vamos, né? sim, com certeza. É preciso muito importante esclarecer, né? Esclarecer e muito, porque são eleições que dão trabalho mesmo. Sim, olha aí quantos candidatos agora, inclusive eleitos, né? Deputados federais, estaduais, que estão com problema na justiça eleitoral. E aconteceu uma coisa que preciso estar atento também, um caso, claro, não vou mencionar nomes agora, mas teve um candidato que teve o registro questionado, depois assumiu o cargo e depois teve esse mandato cassado por causa de uma condenação por improbidade administrativa, por ter contratado professores num período de greve de professores substitutos, né? Numa situação emergencial. Ele entra na questão da improbidade, ele prestou o serviço, ele contratou os professores prestaram o serviço, ele pagou pelo serviço, o poder público não perdeu nada. Pagou por um serviço que foi efetivamente prestado para as crianças daquela comunidade, uma cidade pequena, e ele perdeu o mandato de prefeito lá na frente por causa disso. Então vem todo um cuidado, desde o direito público, um pessoal que atenda, né, que estude bastante, que tenha esse cuidado para depois não refletir no eleitoral. Marisa, deixa eu aproveitar o trânsito que você tem no TRE e no TSE para auscultar a sua opinião, e certamente você deve ter conversado com os juízes eleitorais a respeito, essa polêmica de que o Supremo determinou que crimes relativos às eleições fique por conta do TSE e dos TREs regionais, não é isso? Sim. E a Procuradoria-Geral da República não gostou e os juízes resolveram tomar partido. Agora eles se manifestaram, estão descontentes porque eles argumentam que têm condições de fazer a fiscalização. Isso gerou uma polêmica enorme, né? Mas o que acontece ali é que nós estamos vivendo um momento bem tumultuado, não é, professor? Né? Em momentos assim de grandes paixões, né, e tudo mais, o que era o que já existia acaba virando objetivo. Na verdade, a Justiça Eleitoral já julgava esses casos, né? O crime que tem sua vertente eleitoral é de competência da Justiça Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que confirmar o que já existia, o que as leis eleitorais já previam. É da competência da Justiça Eleitoral julgar esses crimes, né? Agora, o que aconteceu? É que houve uma certa polêmica
se a Justiça Eleitoral estaria capacitada para julgar crimes de lavagem de dinheiro, né, que tem toda essa, um crime muito em voga hoje em dia, né, está muito em alta por causa dessas coisas horríveis que têm acontecido com o país, infelizmente, né, em várias situações. O que acontece é que esses crimes eles são conexos. Por exemplo, se eu pegar um crime onde o agente público tenha de alguma forma desviado dinheiro, feito alguma coisa para financiar a campanha, ele está incidindo numa irregularidade eleitoral, né? E a Justiça Eleitoral ela é formada por agentes extremamente preparados para isso, ao meu modo de ver. Não defendendo, né, a Justiça Eleitoral, da qual eu gosto muito, evidentemente, mas eles são formados por juízes dos tribunais já, né? O TRE é composto por juízes federais, por juízes dos tribunais de justiça, né? E advogados também, indicados pelo AB, que passam pelo crivo, né, do Congresso Nacional e Presidente da República. O TSE é formado por ministros do Supremo, por ministros do STJ e também advogados que fazem parte do crime constitucional. Esses processos criminais, seguindo um recurso até o final, a chance dele cair na mão de um desses juízes numa outra justiça é a mesma, né? Se você recorrer para o Supremo, o juiz que está lá é o mesmo juiz tão capacitado quanto é o mesmo que atua na Justiça Eleitoral. Aí pode entrar numa outra questão também, a formulação da Justiça Eleitoral, se deveria ser como é mudando todo o tempo, se deveria ter uma carreira específica, mas a meu ver a Justiça Eleitoral é competente para julgar e o processo eleitoral e a Justiça não perde nada com isso, na minha opinião, no modo de ver. Tem, claro, uma posição contrária. Bem, se alguém bastante quiser... forte, com suas razões muito, né, fortes também. Nós temos tempo aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Marisa, envie. Aliás, a beleza do mundo digital é isso aí. A Silvia Mello, que está se recuperando de uma gripe forte, ela está na casa dela recebendo os telefonemas, recebendo os apps e vai coordenar o sorteio do livro da Marisa, Partidos Políticos, e do Reinaldo Domingos, Ter Dinheiro Não Tem Segredo, e a carteira do Poder Legislativo da UVESP para o vereador, carteira funcional. Eu quero agradecer aqui a Fabi de Gaspari, ela sempre acompanha as nossas lives, muito obrigado a você, espero que a gente possa contribuir com essas lives para o desenvolvimento sustentável nos municípios. Estamos com o Diego Sanches, o vereador Barnabé Nelson, Mauro Sérgio, o Jorge Rodrigues, o Paulo César. Eu queria aqui destacar para os vereadores do Brasil, mas também para os vereadores do Estado de São Paulo, que a UVESP tem que mostrar força na Marcha de Vereadores em Brasília. A Marcha de Vereadores em Brasília acontece de 23 a 26. Agora, de abril, 23 a 26. Dia 24 vai ter o painel dos presidentes estaduais. Com certeza estaremos lá a convite do Gilson. Gilson Consati é o presidente da UVB, ele faz um trabalho maravilhoso, resgatou toda a credibilidade da União de Vereadores do Brasil, no sentido de que ela presta serviços também. E ele está constantemente participando de eventos pelo Brasil. Onde ele é convidado, ele vai, praticamente mora no avião. O Gilson comanda com brilhantismo, tem um trânsito enorme em São Paulo. E essa marcha dos vereadores em Brasília, é importante que representação dos 6.913 vereadores do Estado de São Paulo participem lá. Nós vamos estar lá, vamos divulgar o Conexidades, que vai ser em São Carlos, de 4 a 8 de junho. E o Gilson vai também, a UVB prestigia e participa como co-realizadora desse congresso Conexidades, que é um encontro de parceiros públicos e privados, mas é uma oportunidade também do entrelaçamento dos vereadores do Brasil. Lembrando que no ano passado, em Ubatuba, tivemos a representação de 8 estados. Hoje eu conversei com alguns vereadores de Assis, com o vereador da Baixada Santista, com o Betinho,
presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, são vereadores que vão estar em Brasília na marcha e estão comunicando aqui ao UVESP. Aliás, é muito importante, se nós soubermos aqui, vocês podem comunicar por zap ou por e-mail ou conversar com o Jefferson na secretaria, os vereadores que vão participar da marcha em Brasília, para a gente se encontrar, bater papo, trocar ideias e experiências. Vocês sabem que é desse laboratório de ideias, que é o congresso, que é o seminário, que é a marcha, é que nascem as grandes ideias para se aplicar no município. E o vereador, mais do que nunca, vocês veem a dificuldade que a Marisa colocou aqui do processo eleitoral. É passar pelo processo eleitoral, é aquele suador, ser vereador é gratificante, representar a sociedade, mas também existe uma fiscalização enorme sobre o trabalho do vereador. Estou falando certo, Marisa, quando eu falo da fiscalização? Com certeza. 1000 olhos em cima hoje. Tribunal de Contas, Tribunal Exatamente. Promotoria Pública, até o Tribunal de Justiça, a imprensa, o adversário político, o povo, e agora tem o exatamente. Observatório Social Brasileiro, Exatamente. que também é parceiro nosso e que induz a sociedade Sim. a participar do processo legislativo. Sim. E, professor Miziara, eu não sei se cabe uma pergunta aqui, mas como os vereadores nas cidades, né, principalmente, eu estive conversando com um colega a respeito dessa... No Brasil, infelizmente, eu participei de uma conversa há alguns dias onde o prefeito foi visto, mas ele é só um prefeitinho, né? Prefeitinho, ele é só um vereadorzinho. Como que está essa questão? Há um projeto para o fortalecimento dos municípios? Como eles veem isso? O professor vê alguma questão nessa questão do crowdfunding, por exemplo, da vaquinha? Eu vejo aqui, no aspecto eleitoral, um fortalecimento da participação popular, né? Você poder participar mais próximo do seu candidato, do partido que lhe apetece e tudo mais. Não vê também uma possibilidade disso nos municípios, nas cidades pequenas, uma campanha para vereador? Marisa, quando Não as sei pessoas... se me fiz entender. Não, você fala a questão da vaquinha. Exatamente. Mas eu acho que mais... Eu entendo que é correto, é preciso o vereador, mas ainda assim as pessoas têm dificuldade em ajudar a campanha, como acontece nos Estados Unidos. Sim, é muito mais fácil. A população não vê isso, né? Como não, a população no Brasil, tem uma alergia diferentemente política, da Europa, dos países europeus, da Alemanha, Sim. principalmente dos Estados Unidos, não participam. Houve uma exceção grande, né, que foi a eleição do Jair Bolsonaro. Exato. Ele praticamente se elegeu por essa vaquinha, né? Os Internet, gastos de campanha, né? Internet, e se elegeu trazendo junto com ele o respeito da população e a esperança para o Brasil cada vez melhor. Agora, é questão muito importante no direito constitucional a gente estabelecer que os poderes são iguais. Exato. Né? O deputado federal, ele é quantitativamente maior que o vereador, mas qualitativamente não. Exatamente. Todos têm as mesmas obrigações, os mesmos deveres e os mesmos direitos, guardando-se as proporções. Mas nada funciona sem o poder legislativo. Exato. Né? O próprio trâmite dessa emenda, desses dois projetos de lei que agora proíbe as coligações, ele teve uma certa lentidão num determinado momento, talvez, não há certeza, talvez para que fosse aplicado justamente uma eleição municipal pela primeira vez. E não antes, Marisa, e não depois. Em verdade, quem paga o pato é sempre o vereador ou o prefeito. Exato. Né? Quanto mais próximo da população, você tem uma eleição mais difícil, mas você tem um mandato dificílimo. Exato. Eu costumo dizer que quando alguém quer desabafar contra o presidente da República, o governador, os deputados, os senadores, ele encontra o vereador, é ali que ele desabafa, é ali que ele faz. É ali que ele faz a anamnese dele. Exatamente. Então, é uma eleição dificílima, mas é um poder que tem que ser respeitado. Nós temos feito campanhas aqui, Marisa, para que a sociedade acompanhe o trabalho do vereador. Se por um lado é para fiscalizar, por outro lado é para saber, porque o vereador, ele é o advogado. Você, quando recebe um cliente, o cliente te dá uma
procuração. Exatamente. E você vai cuidar dos assuntos dele. Exato. O vereador cuida da coisa pública. Exato. E o cidadão que vota dá a ele a procuração. Sim, né? com certeza. Ele dá a procuração. Da mesma forma que você recebe o seu cliente constantemente para saber quais são as novidades do processo, o eleitor precisa saber do vereador o que ele está fazendo Sim. em prol da sociedade. Né? Sim, e infelizmente não é visto, né, como um igual ou até superior, né, em algumas situações. Houve um caso de um prefeito, um ex-prefeito que sofreu penalidades gravíssimas, tanto no âmbito penal, quanto depois futuramente se tentar se candidatar não vai conseguir no âmbito eleitoral, porque as pessoas na cidade encontravam com ele: ô prefeito, como vai prefeito? Ô prefeito, não sei o que, e isso que aconteceu. Aí numa determinada circunstância a pessoa estava acostumada com ele como prefeito, assim como um colega dele, vereador, que também sofreu a mesma situação, quebrou o asfalto na rua tal, né? Ele é ex-prefeito, ele é ex-vereador, mas eu falo: ô vereador, vê aquilo lá pra mim, pergunta pro fulano, pergunta pro vereador ciclano, pergunta pro prefeito atual, pergunta, e isso levou uma ação grave por improbidade. Esse ex-prefeito foi condenado, e condenado está, por causa de uma situação que mostrava a proximidade dele com a população, que é o que o deputado minimamente deveria ter e não tem, né? E ele foi condenado por improbidade administrativa. Por usurpação da função pública. Usurpação da função pública, como se estivesse exercendo o cargo de prefeito e de vereador sem ser mais. Porque a população o via como uma referência, né? Ele exerceu lá o seu mandato e a população tinha essa proximidade que ela tem com o vereador, com o prefeito, que ela não tem com o governador, com o deputado federal, com o senador da República. Na Marisa não é fácil. Eu converso muito com prefeitos, além da lástima com relação à ausência de recursos, esse pacto federativo que na verdade não existe e que nesse momento os prefeitos estão brigando lá, mais de 8 mil prefeitos, estão brigando lá em Brasília, prefeitos, subprefeitos, vereadores, brigando em Brasília por um pacto federativo mais correto. Sim. E a gente vê que o presidente da República tem interesse em resolver o problema. Paulo Guedes tem interesse em resolver o problema. É o que nós estamos vendo. Agora é preciso que na prática isso efetivamente aconteça. Agora, Marisa, realmente está cada vez mais difícil. Há por parte dos prefeitos atuais muito dissabor com relação ao andamento das coisas. Todos, quem é que não tem boa vontade em acertar? Quem é que não quer acertar? Quem é que não quer resolver o problema da comunidade? E às vezes a fiscalização sobre ele chega a ser às vezes penosa, horrível, ofendendo até o princípio, a família do agente público. Sim, mas enfim, faz parte do contexto. O professor Ibis Gandra Martins, a quem nós temos um respeito enorme, ele costuma dizer que a Câmara Municipal é o retrato total da população. Com certeza. A Câmara tem 100% dos votos da cidade. Sim. O prefeito não tem. É isso mesmo. Tem a metade São os vereadores, é isso mesmo. Então, a Câmara Municipal precisa ser prestigiada, é isso que nós precisamos dizer. E os partidos poderiam caprichar um pouco mais na seleção dos candidatos. Sim. Mudou. Aquele conceito de você buscar quem é que pode ter voto, mudou. Hoje você tem que ter... tem que encontrar a pessoa que tem vocação para servir. Né? Exato. Marisa, nós estamos aqui com Mauro Rinaldi, que é um professor da área educacional, criou modelos educacionais para as escolas fantástico, palestrante, escritor. O Mauro Rinaldi, certamente nós vamos contar com a presença dele lá em São Carlos, de 4 a 8 de junho, até porque, Mauro, vai, se Deus quiser, tá para fechar a ida de um grande amigo seu, que é o ministro Marcos Pontes. Maurício Gasparini, que preside o Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto, fez uma reunião recente, a UVESP esteve representado, a UVESP estimula também o Parlamento Regional, faz questão de estar lado a lado do Maurício Gasparini, filho do brilhante deputado que encerrou a sua carreira, começou com 24 anos, prefeito de Ribeirão Preto, encerra com 80 anos, deixando a Assembleia Legislativa, deputado Elson Gasparini, brilhante
municipalista. É pai do Maurício, foi homenageado recentemente pela Prefeitura e Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Estamos com o Jailson Barbosa, o Rafael Eduardo de Almeida e tem aqui a Cida. Eu só não estou entendendo, Jefferson, o sobrenome dela. Cida Hortskutz, é isso? Então, Cida, olha, forte um grande abraço, obrigado pela audiência. Lembrando que quem ficar conosco até o final, nós temos ainda mais 10 minutos aproximadamente, e compartilhar, a Silvia está atenta lá na casa dela, quem compartilhar vai participar do sorteio da carteira de identificação do vereador, do livro do Reinaldo Domingos, Ter Dinheiro Não Tem Segredo, e da professora Marisa Amaro, advogada especializada em eleições, partidos políticos. Como é que foi a conversa aí com o Cássio? Foi boa? Foi muito bacana. Muito boa. Estou muito Ferreira Neto Advogados, eles têm um atendimento muito grande na área municipalista, no direito administrativo, no direito constitucional. Professor, poderia só falar duas questões aqui relativas ao Claro, o programa é seu. Ao veto. Um pouco de surpresa, peço até desculpa pelo um pouco atrapalhada, porque o professor me pegou de surpresa, não foi, Jefferson? Mas é uma honra tê-la aqui. Esses projetos de lei, a SAPEC sofreram 2 vetos importantes, né? O ano passado, o presidente Michel Temer, ainda então presidente, a questão do autofinanciamento. Agora o candidato ele pode financiar a própria campanha, né? Isso entra numa questão importante que é o poder econômico, né, professor? Um candidato que tem X milhões, o que tem X ao quadrado milhões. Mas não existe um limite que pode gastar? Então, agora o limite, havia no projeto de lei a previsão de um limite para esse gasto, que seria mais ou menos equivalente ao que a pessoa física pode doar, que é 10% de rendimento bruto, né, do IR passado, do imposto de renda passado. Como veto a essa regra, respeitando o teto de gastos para o cargo, que é aquele para presidente da República, até fiz um rascunho rapidamente aqui, 70 milhões é o limite de gasto em campanha para presidente da República. Para deputado federal, por exemplo, de 2 milhões e meio a 5 milhões e meio e 600. E para deputado estadual, 2 milhões e meio. Respeitado esse limite, uma pessoa pode financiar a própria campanha. Isso aí vamos ver o que acontece também. Porque isso aí pode gerar uma distorção enorme por causa do poder econômico. Né? Não, sim, mas deixa eu entender melhor. Sim. Para prefeito, quanto pode gastar? Ou não tem ainda? O prefeito ainda não tem o limite marcado. Menos do que deputado, que é de 2 milhões e meio. Tá? O deputado pode gastar até 2 milhões e meio, independente se é do fundo partidário ou se é dele. Independente de onde vem, esse é o custo da campanha. Mas onde é que você está vendo a distorção aí? Porque mesmo o bilionário, o limite dele está igualado à mesma régua do limite do menor. Eu vejo uma distorção não do sistema de abuso de poder econômico de um que tem mais dinheiro favorecer o que tem menos, né? Mas de alguém com enorme poder econômico poder atuar com mais força até do que o próprio partido, entende? De financiamento da própria campanha. Um financiamento composto pela participação do povo, pelo fundo partidário, que seja público, polêmicas à parte, ele está aí, né? Ele existe, ele está aí. E uma pessoa que chegar com um dinheiro completo de uma campanha, se bem que isso dificilmente acontece, alguém não vai investir esse dinheiro, mas pode acontecer, a lei permite isso, né? Eu vejo uma certa dificuldade nisso. Em poder autofinanciamento assim, sem limite algum. Quer dizer, vai ter que passar pela experiência para ver depois. Então, foi o que eu coloquei no começo. Isso, vamos ver uma experiência que vai ser interessante. A justiça eleitoral é mutável por causa disso. Isso vai ser interessante. Você falou 2 temas, qual é o outro? O outro que sofreu, que eu achei importante, que foi muito legal, na verdade, é que a questão das propagandas na internet, que a internet é um ambiente livre, né? E esse projeto, um desses 2 projetos, não vou saber de cabeça agora qual dos 2, previa a retirada que determinasse ao servidor de internet a retirada imediata do que fosse fake, né? Ou do que fosse vexatório, agressivo ou discurso de ódio. É claro que a internet ela tem esses 2 lados. Ela abre para muitas possibilidades boas, mas ela abre para esse tipo de discurso também, que é terrível, de ódio e fake news e tudo mais. Você está falando do tribunal da condenatório da internet. Né? Exatamente. Os torquemados da internet, né, professor? Os torquemados cibernéticos, né? Então, o projeto previa que o servidor fosse obrigado a retirar isso imediatamente, sem decisão judicial.
embora a decisão judicial possa demorar, embora tenha todo um trâmite, embora uma justiça possa ser feita ali, você determinar que o servidor retire imediatamente o que alguém falou é muito perigoso. O senhor não vê assim? Claro, claro. Né? Então, acho que andou bem o presidente ao vetar essa possibilidade. Não tem dúvida. É mais democrático. Marisa, você que transita, repito, nessa área, conversa com o juiz, troca ideia e tal, qual é que é o clima da Justiça Eleitoral com relação ao voto distrital? Eles estão acreditando no voto distrital, numa reforma partidária? O voto distrital, ele tem uma série de dificuldades, né? Tem sido, até depois eu posso disponibilizar para os colegas, eu escrevi online, está online, disponível na revista do Tribunal Eleitoral mesmo, sobre voto distrital. Né? Depois eu posso passar para o professor, pode disponibilizar um estudo bacana que fiz comparando com os Estados Unidos, né, para essa questão. Tem projetos de lei, esse projeto de lei não tem avançado, né? Os tribunais, de alguma forma, eles se dividem, assim como todos os especialistas que o senhor conversava, vão ver os prós e os contras. Você não encontra, seja político, seja especialista, seja juízes, com uma posição clara a respeito disso. Tem um projeto de lei, ele chega no Congresso, ele começa a tramitar com uma posição firme, eu quero voto distrital. No meio do caminho ele se perde, ou ele não anda, ou ele fica completamente diferente do que estava previsto no começo, né? A grande dificuldade, a principal crítica que se faz ao voto distrital é o efeito da decisão de divisão dos distritos, né? Esse vai ser o maior problema. Esse é o maior problema. Na minha opinião, o maior entrave é esse, é a divisão dos distritos, não é? Se ela cabe à Justiça Eleitoral, para mim sim, a Justiça Eleitoral tem esse poder de regulamentar eleições, isso faz parte da regulamentação de eleições, né? Mas aí vem as críticas também, mas quem está compondo a Justiça Eleitoral naquela época? Aí eu venho com o argumento que isso será feito com base em pesquisas demográficas, né? Não é assim, você vai lá e recorta o distrito como bem convier, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu um caso no Texas, há muitos e muitos anos, há décadas, que eles chamaram de efeito gerrymandering, não sei se pronuncio muito bem, é uma palavra alemã, né? Em que a divisão foi feita pelos políticos locais, por decisão da própria legislação, e ficou o desenho de uma salamandra, que é a palavra que essa palavra significa em alemão, né? E isso mudou completamente a estrutura eleitoral. Mudou completamente, porque quem não era eleito foi eleito, quem era já não foi mais por causa do desenho. Mudou o desenho, quem estava ali votou, quem não estava não votou, e mudou o estado inteiro do Texas. Então, a grande dificuldade, a grande crítica que todos os especialistas são unânimes em fazer é quanto à divisão em distritos, né? Acredito eu que... Existem pensamentos diferentes. Muitos, assim. Agora, a unanimidade é quanto à divisão dos distritos, que é o ponto que mais pega. Se o Brasil, onde tem humanos, tem coisas erradas, isso é natural, é da nossa natureza, né? Se o Brasil estaria preparado para fazer uma divisão dessa em que não direcionasse o voto, direcionasse o desenho do distrito de modo a direcionar os votos, como uma formação de curral, que são os chamados currais eleitorais, que já existem, enfim, não seriam os que criariam os currais, eles já existem, não é? Ô Marisa, eu preciso do seu apoio aí, ao VESP também, no sentido de que essas informações nós precisamos passar para os vereadores do Estado, os candidatos, né? Eu quero agradecer a Sônia Beol, que preside o Parlamento Regional de Rio Preto, com audiência. O Alex Parente foi presidente da Câmara de Dois Córregos. Dois Córregos é uma grande produtora de macadâmia. Alex Parente, um grande abraço a você. Lúcia Mello, a Lúcia que trabalhou conosco, né? Ela está agora em Natal, se não me engano. Natal, lá no Rio Grande do Norte. Grande abraço a Lúcia também. E, Marisa, chegamos ao final do programa. O sorteio já foi feito, comandado pela nossa diretoria de comunicação. Vamos ver aqui. Então, a carteira do vereador. Quem ganhou? Vereador Paulo Panhosa ganhou a carteira de identificação do vereador. Tem que vir buscar aqui na sede da UVESP. Aliás, o que nós estamos precisando dos presidentes de parlamentos é que divulguem as filiações da UVESP. Olha, nós estamos participando do ciclo de debates mais uma vez, mais um ano, do 20º ciclo de debates do Tribunal de Contas do Estado, e há muitas modificações que os vereadores, presidentes de câmaras principalmente,
secretários, vice-presidentes, precisam tomar conhecimento. A filiação da UVESP, ela dá uma segurança jurídica em todas as possíveis áreas de ações dos vereadores e presidente de Câmara. É um termo de filiação, tão somente, não é um convênio, é um termo de filiação junto à União de Vereadores do Estado de São Paulo, com a pareceres jurídicos, a segurança jurídica que é oferecida. Paulo Paiosa, portanto, você ganhou aqui a carteira de vereador, vem buscar aqui o livro do professor Reinaldo Domingos, Ter Dinheiro Não Tem Segredo. Tomara que não tenha. Eu quero um desse, viu, professor? Confesso que eu queria mandar um nome ali para ele, ver se eu ganho. Porque não tem dúvida, você vai ganhar. Né? O livro do Reinaldo Domingos, quem ganhou foi o vereador Sidney Guedes, de Bragança Paulista. Vem aqui buscar também. Os que ganharam a semana passada precisam vir, nós temos anotado direitinho. Vem tomar um cafezinho aqui na UVESP e levar o seu brinde. E quem ganhou o livro Partidos Políticos, da professora Marisa Amaro, em parceria com o professor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, foi Celso Caiubi Cubo, presidente da Câmara de Buri. Parabéns, presidente da Câmara de Buri. Certamente ele cumpriu todas as normas para participar e ganhar o sorteio, que é a compartilhamento e que mais? Acompanhar até o final essa nossa live. Então, você vai ganhar o livro da Marisa, Partidos Políticos. Aqui tem toda a orientação, informação. É importante se atualizar. Agora, quem não ganhou, Marisa, onde é que pode encontrar esse livro? Esse livro ele foi feito pelo Instituto Paulista dos Magistrados. Ele está à venda na livraria... Meu Deus, me fugiu o nome da Paulista. Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, online, na verdade. É online. Mas se alguém tiver interesse e quiser passar para mim, eu posso encaminhar o livro também, não tem problema. A ideia do livro é divulgar conhecimento, é preparar os vereadores, os políticos, os dirigentes partidários, para não enfrentarem problemas lá na frente e não precisar da gente depois, né, professor? Claro. Marisa, muito obrigado a você. Você vai ser a nossa grande parceira, a professora Marisa Amaro, especializada em Direito Eleitoral. Vai ser parceira também da Ferreira Neto Advogados, vai ser parceira da UVESP, portanto também do Marcos Paulo, nesse processo que a UVESP pretende dar de cobertura a vereadores que buscam a reeleição, a prefeitos que buscam a reeleição ou que vão para mais um mandato, lembrando que é preciso trabalhar mesmo pela sociedade civil. A renovação de vereadores foi 86%, esse mandato que termina no ano que vem. E de prefeito, 72%. Marisa, muito obrigado a você. Eu que agradeço, professor. Obrigada. Boa noite, um abraço a todos. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, juntos outra vez.